Bom dia, gente. Depois de duas madrugadas, né, as mais frias do Rio de Janeiro, eu acho que foi 8 graus, né, que nós tivemos no Rio. Isso foi o recorde, se eu não me engano. Uma coisa incrível. E graças a Deus a gente está aqui, né? Sobrevivemos, né? Eu tive a impressão do dia depois de amanhã. Lembram daquilo, aquela era glacial? E todo mundo sobreviveu, não foi? Bem-vindos a cada um de vocês. E eu quero começar lendo um texto de Lucas 6, 44, 45. Alguns princípios sobre a nossa vida cristã. Nós vamos começar hoje um estudo de 4 semanas sobre o verdadeiro cristianismo. O que eu quero dizer com verdadeiro cristianismo? Eu quero dizer algumas características que nós, como cristãos, deveríamos ter, para que o cristianismo que a gente viva seja aquele cristianismo da Bíblia. Nós temos várias formas de cristianismo no mundo, agora, nem todos eles são tão bíblicos, né? Nem todos eles carregam os princípios tão bíblicos assim. Então, Lucas 6, 44, 45, ele dá uma ideia básica do que é ser cristão. E ele começa dizendo: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Você viu quantos princípios em 2 versículos só? É impossível você colher figos de espinheiros. É impossível você dizer que é cristão e não agir como ele, como um cristão deve agir. Então é contraditório. Então nós vamos passar algumas semanas, alguns finais de semana, né? Pensando sobre a ideia de algumas características do cristianismo verdadeiro, e a primeira dessa semana, de hoje, será características que definem a nossa transformação. O que produz transformação em nossa vida? Quando nós falamos de transformação, estou falando de conversão. Você está caminhando para um lado e de repente você muda de ideia, você muda, vai para outra direção. Isso é conversão. Mudou de ideia, uma metanoia. E nós queremos tirar alguns princípios para aplicar na nossa vida. Estava conversando com o David agora há pouco, a questão de sermos não somente ouvintes, mas praticantes daquilo que a gente ouve. Seria interessante se Débora, que se formou em veterinária e tudo mais, fosse formada apenas na teoria e nunca tivesse praticado, desempenhado a função dela. E de repente uma necessidade apareceria, a probabilidade de você acertar seria grande, porque a teoria ajuda em muitos casos, mas a prática precisa estar junto, não é? Então precisamos, e no cristianismo não é diferente. Às vezes nós temos um bocado de gente formado em cristianismo, mas pouco prático, pratica pouco. E o meu desejo para cada um de nós, em embarcar nessa jornada de descobrir as características que definem a mim e a você como cristãos, se encontrem em nossa vida. E para fazer isso nós precisamos pegar um personagem da Bíblia, para que nós possamos usá-lo como exemplo. E a gente vai pegar o nosso amigo Pedro. Vocês conhecem o Pedrão, né? Nosso amigo Pedro. Ele é a característica perfeita de um cristão moderno. Perfeito. Então eu quero convidar você a entrar comigo nessa jornada, analisando a vida desse homem, tirando alguns princípios para a nossa vida, práticos para a nossa vida, e que a gente possa aplicar ela na vida diária. Quero pedir a cada um de vocês também um pouquinho de paciência. Nós temos aqui 52 jovens hospedados aqui, dormindo dentro desse lugar, e também nas outras 2 salas. Então, quando você for ao banheiro aqui, você vai ver um bocado de coisa amontoada lá. Não se assuste, tá? É o acampamento deles que foi levantado ali. Então, eu peço um pouco de paciência, né? Os banheiros talvez não estejam tão limpos assim, mas a gente está tentando deixar. Mas é 52 pessoas num local pequeno. Então, precisamos ter um pouco de paciência. Temos tido aqui na sexta-feira o Conexão Jovem, esteve aqui reunido também. E ontem nós tivemos um culto jovem também. Algumas pessoas daqui estiveram presentes. Foi uma bênção mesmo. Foi um final de semana bem intenso. Bem intenso. E algumas pessoas não aguentaram, não estão com a gente hoje, essa manhã, porque estão bem cansados.
E os nossos amigos de Curitiba, como vocês podem imaginar, são pessoas geladas e estão no Water Planet nesse momento. Eles estão lá se divertindo no parque aquático. Então, tem tudo a ver, né? Carioca está correndo de água nesse momento, eles estão indo em direção à água. Que Deus os ajude lá, né? Que possam ter um grande momento juntos. Nós preferimos aquecer o nosso coração aqui juntos, né? Muito bom. Vamos orar então, convidando ao Senhor para falar ao nosso coração, que a gente possa descobrir as características do cristianismo verdadeiro, daquilo que a Bíblia ensina que a gente possa fazer, descobrindo alguns princípios práticos para a nossa vida, que nós possamos aplicá-los de forma prática e caminhar, crescer como cristãos. Nós não queremos ser moralistas, nós não queremos nos colocar num patamar melhor do que ninguém, porque afinal de contas não somos melhores do que ninguém. Mas o que nós queremos é descobrir o caminho antigo, aquele cristianismo verdadeiro, buscar de redescobrir de novo aquilo que, lembram lá de Apocalipse que ele diz, volta ao primeiro amor. Lembra daquilo? Quando o Espírito diz às igrejas, volta ao primeiro amor, redescubra o primeiro amor. É o que nós queremos fazer. Cristianismo puro e simples, prático e verdadeiro. Isso é o que nós queremos. Então lembra do texto de Lucas 6, 44, 45, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Você vai ser reconhecido pelo que você produz. Você não pode produzir algo que você não tem o potencial dentro de si para produzir. Se você não tem sementes do Espírito de Deus dentro da sua vida, você não produzirá sementes espirituais. Impossível. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Essa é uma das chaves desse texto. Qual é o tesouro que você tem guardado no seu coração? Qual é o tesouro? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não é? E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. E essa manhã, meu coração está cheio de louvor a Deus, por tudo que Ele tem feito durante todos esses dias. Ele tem sido bom com a gente, né? O pessoal de Campo Grande está aqui, passou frio também essa noite, né? Algumas pessoas, porque a Clarissa roubou todo o edredom da Bárbara, uma coisa impressionante, né? Ela não sabe, claro que não, dormiu quentinha. Mas nós queremos celebrar o Senhor nessa manhã. Quero convidar você a fazer isso, celebrar o Senhor de todo o coração. Vamos convidar o Senhor a tomar parte em nosso meio, tomar lugar em nosso meio também. E enquanto nós louvamos e adoramos, Ele retribui a nós, trazendo alegria ao nosso coração e conforto para aquilo que a gente precisa. Essa semana nós tivemos, mais uma vez, uma intervenção de Deus muito grande na vida da Valentina. Algumas semanas atrás, ela apresentou um inchaço no peito e descobriram que foi, na verdade, uma inflamação produzida por um hormônio que foi passado pelo leite materno. E ela ficou internada por alguns dias com antibiótico e ele retrocedeu. E na sexta-feira retornou com uma mancha vermelha. E eles então entraram em contato com o pediatra. Ela disse que seria impossível voltar à infecção porque ela estava com antibiótico. Então, havia a possibilidade de um ducto estar obstruído e seria cirúrgico. Então, uma criança com 1 mês de vida, né? Então, a Carla e Valério estavam bem apreensivos e a Penha passou, alguns de vocês receberam, né, o pedido de oração, oramos imediatamente pela criança. Quando foi 6:30 da tarde, eu liguei para Valério e ele me disse que quando eles consultaram com o médico, não havia nada na criança, nada, simplesmente tinha sumido. E ele não satisfeito, o médico ainda não satisfeito, decidiu mandar fazer uma como é o nome? Ultrassonografia, e não apresentou nada. Então temos que celebrar o Senhor, não é? Deus é bom, né? Deus é bom. E o fato de você estar aqui essa manhã é motivo suficiente para rendermos ao Senhor todo louvor. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor por grandes intervenções que Ele tem feito na saúde das pessoas, também em nosso meio. Sim, Beth.
Vamos orar por você, Beth. Não tem sido fácil a jornada da Beth, que cuida da mãe e do irmão. Então, com mais 2 pessoas, então precisamos... Uau. É impressionante ver você sorrindo, rindo ainda, né? Vamos orar sim, vamos pedir para que Deus te dê forças, né? Te preencha de forças. Também temos que orar pelo irmão da Conceição, que perdeu a esposa, né? A esposa faleceu. Vamos orar por ele, né? Isto, Aécio. Que Deus os fortaleça também. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia tão especial, de sol tão bonito. Te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para nós. E no meio das circunstâncias adversas, às vezes, ainda assim a gente pode tirar forças e visualizar a grandiosidade do teu ser. Essa manhã eu lembro, nesse momento, da vida da Beth, com essa vinda de mais 2 pessoas que ficarão sob o cuidado dela. Eu peço que o Senhor dê forças a ela, que a estrutura dela possa suportar tudo isso, mas que ela também tenha a força dela renovada no Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor a cuide realmente com todo o carinho que só o Senhor pode fazer. Também eu peço pelo Sérgio, marido da Beth, que o Senhor o fortaleça também. Um grande auxílio que ele tem sido na vida da Beth. Eu peço que o Senhor una esse casal cada vez mais. Que eles possam trabalhar juntos, que o amor deles possa crescer também uns pelos outros e também pelas pessoas que eles cuidam. Peço pelo Bruno também que o Senhor ajude esse menino junto com essa família, a Bianca, a irmã dele e o marido. Deus cuida dessa família, abençoe eles grandemente. Eu peço pelo Aécio também nessa manhã, pela perda da esposa. É um vazio tão grande que nós não podemos medir. Eu peço que o Senhor os console também, que o Senhor conforte o coração dos filhos, de toda a família, que o Senhor dê forças a eles para continuarem em frente. Te agradecemos e celebramos ao Senhor pela salvação dessa mulher também, como a Conceição pôde testemunhar. Eu te agradeço, Senhor, por esse acontecido na vida dela, mas eu oro pela vida do Aécio, pelo cuidado que só o Senhor pode dar. Também agradecemos pela vida da Valentina, que o Senhor tem tocado de uma forma tão especial. Obrigado pela vida desse casal, do Valério e da Carla, que tem esperado no Senhor, e tem confiado na solução que vem do Senhor, e tem experimentado isso na prática em sua vida. Então, nessa manhã, nós temos muito a celebrar, muito a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e não somente pelo que o Senhor tem feito, mas em especial pelo que o Senhor é. E nós celebramos o Teu nome essa manhã, por causa de grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu oro agradecido por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Quando a gente pode... Para mim isso é uma oração. O desejo de estar no centro da vontade do Senhor, de poder fazer aquilo que é da vontade do Senhor, de viver uma vida que é da vontade do Senhor. Nós temos um aviso especial agora que vai acontecer no dia 20... Quando é que vai ser? 20... Alguém, então, vem cá. A Penha estava com vergonha de falar. Penha não tem. Estou brincando. Tá certo. Bom dia. A gente teve uma ideia na sexta-feira, a gente estava fazendo comida aqui, aí sabe como é que é, né? Estava frio, então surgiu a ideia da gente reunir a igreja, não é culto, nada, um bate-papo, uma coisa gostosa, que a gente possa trazer amigos que não conhecem Jesus, amigos que conhecem Jesus, fica à vontade, cada um fica à vontade. Assim, reunir num sábado à noite, friozinho, cada um traz um caldo, que aí eu vou fazer uma relação de caldos. A ideia era assim, um caldo, um queijo e um refrigerante. Ao invés de queijos e vinhos, caldos e queijos. Vocês acham legal a ideia? Porque a gente estava pensando em reunir assim. Aí a data seria, sem ser sábado agora, o outro eu não sei o dia certo, se é 24, se é 23. 23. O sábado à noite, assim, umas 7 horas, 6h30, 7 horas. Cada um traria o seu caldinho, a gente ficaria batendo um papo. Quem toca violão, Geise, Betina, quiser trazer um violãozinho, para um louvorzinho, assim, muito informal. E aí, quem também puder ajudar, né, porque a gente vai precisar montar, assim, uma coisinha bem light, assim, umas mesinhas, alguma coisa que a gente possa, nada luxuoso, nada grande coisa. Se a igreja acha legal, a gente está a fim de fazer. Então, eu vou fazer essa relação de caldos, né? E domingo que vem, aí cada um chega para mim, eu vou trazer isso. Para não ficar sempre os mesmos caldos, a gente dá uma organizada, cada uma traz
Tipo assim, 2 tipos, 2 caldos de cada tipo, de repente. E o queijo também. Eu faço essa relação, domingo a gente conversa, quem quiser participar. E aí, quem for convidar pessoas, claro, se eu vou convidar 3 pessoas, aí eu mais ou menos calculo o que eu vou trazer para não faltar, né? Porque a gente não vai pedir para convidado. Então, domingo que vem a gente, que agora eu vou ter que sair, domingo que vem a gente vê isso. Tá bom, então? Ó, beleza. Pode também, não pensamos nisso, mas pode. Aí é aquilo, até foi bom, porque aí eu boto assim, de repente, um fondue de chocolate, um fondue de queijo, e aí a gente, poxa, vai ficar show. Tá vendo? A gente tem uma ideia, vai elaborando. Então, aí domingo que vem a gente conversa para eu fazer uma relaçãozinha de quem vai trazer o quê, né? E aí fica no outro sábado, a gente se reúne aqui, tá bom? Então, a ideia é, vocês entenderam bem, né? Não é culto, tá? Não é culto, é momento de passar tempo junto, bater papo, se conhecer melhor, tá bom? Tempo de dar risada junto. Então, o pessoal aí, ó, de Campo Grande, vocês não estão convidados, estão convocados a virem, né? Então tudo bem. A gente até desculpa vocês um pouquinho só. Vai ter uma English Night lá, English Days, né? Ok. Muito bom. Esse é um dos maiores avisos. Então, eu gostei do fondue de chocolate. Eu sou maluco por chocolate. Podemos ter fondue de chocolate, de queijo, de carne. Temos os nossos avisos normais. Terça-feira, as mulheres encontram aqui 2:30 da tarde, lógico. Eu quero dar um aviso do nosso bazar que aconteceu ontem. Agradecer as pessoas que trabalharam, que ajudaram, que vieram prestigiar, compraram no bazar. E a gente arrecadou com o bazar R$432. Não, R$434,50. Então foi uma boa arrecadação e a gente está feliz. E obrigada a todo mundo que participou. Isso. Nós doamos para a comunidade César Maia a sobra do bazar. E sobrou um bocado de coisas boas. Doamos livros, roupas, calçados, bolsas. Foi muito bacana. Então, todos que contribuíram, ajudaram com doações e também doando tempo, foi muito bom. Obrigado mesmo. Então, voltando a repetir, terça-feira, 2:30 da tarde, as mulheres vão reunir aqui, então, 2:30 da tarde. Também teremos o culto de domingo às 10 da manhã, normal, tá? Sem aquela muvuca toda de 52 jovens de Curitiba. Muito bom. Se você veio preparado com seu dízimo e sua oferta agora, você pode aproveitar esse momento de contribuir também, mas contribua com alegria no coração, sem pesar, tá? Vamos fazer isso nesse momento? Vamos também orar pelas crianças, chamar as crianças aqui, vamos orar por vocês, para que vocês possam ir para a sala de vocês na continuação do culto. Pode vir, Miguel, Matias já está aqui. A Raquel está com as crianças hoje e a Piera vai ajudar de novo, né? A Piera está fazendo hora extra. É uma bênção. Hoje está
Vamos orar pelas crianças aqui. Ainda temos a Manuela Vitória. Pode vir já, vamos orar por vocês. Temos mais uma menina. Então tem mais meninas do que meninos? O Mateuzinho, é verdade. Tá bom. Vamos orar por vocês aqui então. Deus querido, obrigado por essas crianças que temos aqui em nosso meio. Pedimos que o Senhor os abençoe agora na continuação do culto. Te agradeço, Senhor, pela vida da Raquel e da Pieira, que vão falar e ajudar na compreensão daquilo que eles precisam nesse grupo. Ajude-os para que possam ter um tempo super agradável e de grande aprendizado juntos. Eu peço a tua bênção sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bom. Nós temos o início agora de uma nova jornada aí pelos próximos 4 semanas. Essa é a primeira, até o mês de julho. Nós vamos falar sobre algumas características do cristianismo verdadeiro. E eu pensei nessa semana sobre a religiosidade das pessoas. Existem pessoas muito religiosas. E infelizmente as pessoas que são muito religiosas, elas se tornam muito chatas. Não é? Não significa necessariamente que as pessoas muito religiosas estão erradas. O problema é que, quando uma pessoa é muito religiosa, basicamente ela não consegue ter relacionamentos sem que inclua a Bíblia. Ela fala 2 palavras e já fala coisas da Bíblia, já quer orar pelas pessoas, já fala de Deus. E isso acaba deixando a pessoa chata. Não é? Por outro lado, temos aquelas pessoas também que acham que não devem falar nada. Né? Têm as oportunidades e acham que, mas eu acho que eu vou acabar me tornando chato. E sempre acham que vão se tornando chatos. E acabam ficando tão longe de ser identificado como um cristão, que é basicamente um 007 cristão. Ele é, mas ninguém sabe. É um agente secreto cristão. E a minha preocupação com isso é como nós podemos, como cristãos mesmo, ter um equilíbrio nisso. Eu acredito que o ser humano nunca vai ser equilibrado, nunca. E isso talvez seja uma utopia, porque basicamente nós vamos sempre ao extremo. Nós tivemos a geração passada, incluindo a mim, nós tivemos pais extremamente rígidos com a educação, extremamente rígidos, em todos os aspectos. Basicamente, nós queremos quebrar essa rigidez, porque entendemos que a tamanha rigidez não é tão bom também. E quando na tentativa de quebrar a rigidez, nós vamos para o outro extremo, nos tornamos completamente permissivos, que também não é bom. Se a rigidez por um lado não é bom, a permissividade por outro lado também não é bom. Precisamos de um equilíbrio. Mas como encontrar esse equilíbrio? Não é? E dentro de uma religiosidade, dentro do cristianismo, nós também vamos ter pessoas assim. Ou nós estamos nos extremos, nos tornamos extremamente religiosos, ou o pêndulo vai para o outro lado e nós nos tornamos completamente liberais. E quando nós tornamos liberais, basicamente nada é errado. Quando você é liberal, porque você tende a entender as pessoas dentro de um aspecto mais liberal. Entenderam? Então, meu desafio essa manhã, para cada um de nós aqui, é procurar alguns princípios daquilo que nos caracterizam como cristãos e aquilo que pode trazer em mim, ou produzir em mim transformação. Como que a gente se transforma? Como é que você começa uma transformação na sua vida? Vamos analisar a vida de Pedro um pouquinho essa manhã, para que a gente possa entender o que é o processo de transformação na vida de uma pessoa. Eu li antes aqui o texto de Lucas 6, 44 e 45, que nós, assim como as árvores são reconhecidas pelos frutos, também seríamos reconhecidos. É impossível, pode deixar o texto. Pode passar o texto. É impossível um abacateiro produzir cajus, não é verdade? E como eu disse antes, é impossível um cristão produzir frutos cristãos se ele não tem nada a ver com Cristo. Em Atos, quando aconteceu a grande perseguição da igreja em Atos,
e a igreja começou a se espalhar pelo mundo conhecido na época, Antioquia e toda aquela região, os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Até então eram conhecidos apenas como seguidores de um homem, mas então começaram a ser chamados de cristãos. E desde então isso entrou na nossa vida também, e somos chamados de cristãos, porque seguimos a Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, precisamos ter identificação com Ele. Quando eu sigo a Cristo, precisa ter identificação. Quero, nessas 4 semanas, pensar sobre essas coisas aqui. Ó. Pode passar, por favor. O que significa ser cristão? Você já parou para pensar o que significa ser cristão? O que significa... Podemos até deixar um pouco mais abrangente a questão. O que significa para você ser pai? O que significa para você ser mãe? O que significa para você ser um bom profissional? O que significa para você ser cristão? Se você está aqui, eu subentendo que você quer e é cristão. Mas o que significa para você ser cristão? Quais são as características de um cristão? O que faz de você ser um cristão? Quais são as características que as pessoas olham e dizem, essa pessoa é diferente, tem algo diferente nela? Como que um cristão age? O que você acha? Como deveria ser a ação de um cristão? Como ele deveria agir? E por último, então, qual é o teu propósito como um cristão? O que você espera da vida como cristão? O que você pretende como cristão? Sim. Sim. Isso é o ser humano. Se você pensar um pouco, você vai perceber que quando você está diante de grandes decisões, você faz um monte de promessa para Deus. Deus, se você me der esse emprego, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, isso e isso. Isso é o ser humano. Nós somos assim, basicamente nós somos assim. Nós fazemos um monte de promessas para Deus que depois que você consegue ou não, você esqueceu. Pessoas procuram uma igreja ou procuram Deus quando o casamento vai mal, quando a saúde vai mal, quando você está quebrado financeiramente. Por quê? Nós tentamos manipular Deus. Deus resolve o meu problema, que aí eu me submeto a você. E não funciona com Deus. Não adianta você tentar manipular Deus, porque Ele não se permite ser manipulado. Mas basicamente o ser humano faz isso. Deus, olha só, se você resolver o meu problema com minha mulher, eu prometo que eu venho na igreja todo domingo. Acordo cedo. Basicamente o ser humano precisa sentir algo sacrificial para se sentir apto a receber aquilo que Deus pode fazer na tua vida. E isso não é graça. Graça de Deus é diferente, é algo que Ele faz na tua vida sem que você mereça. Você não precisa merecer a graça de Deus. Ele concedeu a você. Tá certo, é isso mesmo. Eu acredito, se você olhar dentro de um cristianismo que fala muito em dinheiro, o tempo todo em falar em dinheiro, se Deus não te der o dinheiro, Ele vai continuar sendo Deus para você na tua vida? Se Ele continuar sendo Deus para a tua vida, aí está certo. Agora o problema é que Deus somente é Deus se Ele me der as coisas que eu quero. Quando Ele não me dá as coisas que eu quero, eu chuto Ele, porque aí Ele já não serve mais para mim. Porque quem quer um Deus que não dá as coisas, não agrada a você? E às vezes Deus não nos dá as coisas para nos ensinar um bocado de coisas. A gente vem aprendendo aqui, vocês lembram de Elias? Deus não fez um bocado de coisa na vida dele para que ele aprendesse um bocado de lições. Porque é no meio do deserto, no meio do sofrimento, às vezes, que nós aprendemos sobre nós, quem nós somos. Aprendemos sobre quem é. É no meio do sofrimento, no meio da necessidade. E eu acredito que
nós, como cristãos, não poderemos dar frutos cristãos se nós não estivermos nessa árvore que é Cristo. Assim como João 14 fala, se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir frutos cristãos. Mas precisa estar nele. E estar nele significa ter características dele na minha vida. O padrão não é mais o meu próprio padrão. O padrão agora é o padrão que Cristo estabeleceu para que a vida do ser humano acontecesse na vida. Passasse pelo mundo. É o padrão de Cristo, não é mais o meu padrão. Eu preciso me adequar àqueles padrões que estão na Bíblia. E aí é um processo na nossa vida, não é da noite para o dia. Ninguém vai dormir não cristão e acorda sim cristão, né? Completamente. Nós vamos aprendendo, é um processo de aprendizagem. Para algumas pessoas demora mais tempo, outras pessoas é mais rápido. Assim como algumas pessoas se trancam 3 dias no quarto, né? E de repente saem de lá completamente transformados. Para outras pessoas é 19, 20 anos. Então, é um processo e precisamos entender isso como um processo. E ninguém melhor do que Pedro para nos ensinar o processo de transformação na vida dela. E as questões que a gente vai abordar, essas aí que eu coloquei nessa série, é que nós possamos desenvolver em nós algumas características que nos façam cada vez mais parecidos com Ele, que é o objetivo. Quando Deus cria o homem lá no Éden, o que Ele faz? Ele cria o homem à imagem e semelhança dele. Não é isso que lê lá em Gênesis? Quando Deus forma o homem, é a imagem e semelhança dele. O que é a imagem e semelhança de Deus? Será que é físico? Ele está falando de caráter, ele está falando de moral, de ética. Exatamente, ele está falando de características que você não pode ver em termos físicos, mas que você pode sentir, você pode perceber nas atitudes de cada pessoa. E essa imagem que Deus colocou lá, o pecado distorceu. E Jesus vem para consertar essa imagem de novo. O ser humano não perde a imagem e semelhança de Deus na hora do pecado. Não perde, mas ela é distorcida. E ela já não é mais percebida na vida das pessoas. E precisa vir Cristo para consertar de novo, para que nós possamos nos adequar de novo e nos identificar com Cristo de novo. Esse é o processo todo. E algumas pessoas demoram um pouco mais. Ok, mas vamos em frente. Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é um princípio. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual a atitude? Andar sobre as águas? Curar leproso? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de atitude, de humildade, de não se colocar num padrão superior aos outros. De proteger os outros de você mesmo, porque é isso que os 10 mandamentos fazem. Os 10 mandamentos não falam assim, olha, não roube fulano, não roube esse aqui. Ele diz, não faça isso contra aquele, não é? Ele está protegendo o outro de você. Então, como cristãos, nós precisamos olhar para o outro como alvo do amor de Deus, não achar que você é melhor do que ele. E olha, gente, eu vou dizer para você, com todas essas obras que tem aqui no Rio de Janeiro, é tão difícil você olhar o outro como alvo do amor de Deus, né? Porque o cara te fecha, dá vontade de xingar ele, né? Basicamente, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Infelizmente não funciona, né? Porque ele olha para nós e vai reproduzir as nossas atitudes, infelizmente. Agora, a questão é de olhar o outro como alvo do amor de Deus. Cara, que dificuldade. Atitude de Cristo. Quando é que Jesus, quando andou na terra aqui, mais brigou? Com quem? Com quem? Com os religiosos. Foi a maior briga. Jesus nunca saiu chutando ou chicoteando os pecadores, não é? Tipo prostituta, essas pessoas assim. Nunca fez. Você não vê na Bíblia isso. Mas quem que ele saiu distribuindo chicotada? Nos caras que estavam no templo. Os religiosos que sabiam, que conheciam, mas não agiam. Ou seja, eles eram aqueles 007. Eram, mas não pareciam, entende? Aquela coisa. E dizer, cara, vocês não entenderam nada. E Jesus vem e distribui chicotada, né? Então a briga de Jesus basicamente era contra os religiosos. Mas também quando aparecia alguém que estava fora do padrão, como uma prostituta e tal, que Jesus vai, conversa com ela e diz, cara, não volta mais para aquela vida. Ele não a deixa do jeito que ela está. Ele trata com amor, dá dignidade a ela, restaura a dignidade e traz de volta. É isso que ele faz com a gente também.
Na extrema religiosidade, Deus trata a gente como alguém que sabe um bocado de coisa e vai lá na ferida mesmo, bota o dedo na ferida. Com aquele que ele não sabe nada, ele vem, abraça, bota de volta, apruma. Então essa atitude que nós deveríamos ter. Filipenses diz, seja a atitude de Cristo a mesma, seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo. A mesma que de Cristo. Tentar repetir isso. E ao longo dessa série nós vamos usar então a vida de Pedro, um dos discípulos de Jesus, como exemplo de transformação. Esse Pedro era um homem com muitas facetas em seu caráter. Ele tinha algumas coisas bem interessantes. Acho que a maioria de nós pode se identificar com esse homem. E ele é uma boa ilustração dessas características então do verdadeiro cristianismo. E eu acho que nós podemos encontrar nele uma transformação notável mesmo. Porque Pedro era naturalmente impulsivo, né, na hora de puxar a espada, cortar a orelha de alguém. Assim como também ele era carinhoso, afetuoso e dotado de um discernimento espiritual, mesmo que às vezes lento para compreender as verdades mais profundas que Cristo estava ensinando. Olha só algumas características de Pedro. Ele foi corajoso quando Jesus diz assim, o que o povo diz que eu sou? Ele diz, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que... Aí ele diz, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro diz, você é o Cristo. Pedro foi corajoso para confessar isso. Ele diz, você é o Messias. Pedro disse isso, não foi outro, foi Pedro. Mas culpado de uma das negações mais covardes que você possa imaginar. Você está vendo como é que ele é muito parecido com a gente? Às vezes nós temos uma expressão de adoração ao Senhor, uma expressão de testemunho sem tamanho, e logo em seguida nós melamos com Deus de uma forma vergonhosa. Está vendo como ele é muito parecido com a gente? E ele tinha um coração dedicado ao autossacrifício. Ele diz, Deus, Jesus, se preciso for morrer por você, eu vou morrer, mas também era extremamente inclinado ao egoísmo, como eu e você. Quantas vezes quando nós nos colocamos diante do Senhor, dizemos, Deus, olha só, agora vai ser diferente, eu quero uma vida diferente, eu quero trabalhar para você, quero testemunhar de você. Quando é na segunda-feira, a gente esquece tudo, e aí começa a desejar as coisas do nosso coração. Temos essa extrema demonstração da grandiosidade de Deus, para a grandiosidade de Deus, e depois caímos de volta para o nosso egoísmo, buscando coisas que agradam o nosso coração. Ele também era um homem de grandes contradições, devido ao mesmo processo de crescimento que eu e você estamos envolvidos. Nós somos contraditórios, porque nós estamos num processo de crescimento. E também Pedro não era perfeito, mas nós podemos vê-lo lutando para que as características do verdadeiro cristianismo se encontrassem na vida dele. Ele não era perfeito, assim como eu e você, mas lutamos, não é verdade? E quando nós pecamos, pedimos perdão a Deus. E quando nós erramos, queremos consertar de novo, não é? Lutamos para que as características de Deus estejam em nós. Queremos aprender com esse homem, então. Primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida, quando nós encontramos com Cristo, nós somos transportados para o reino do Filho. Primeira coisa. Um dos aspectos mais importantes do nosso cristianismo é de que precisamos reconhecer que há uma transformação em que estamos continuamente envolvidos. Nós estamos envolvidos numa transformação. E nosso cristianismo precisa entender isso. Você precisa entender que você está num processo de transformação. Você está com uma plaquinha aqui na frente dizendo em obras. Em obras. Talvez até o resto da sua vida. Talvez. Eu não sei. Mas é nesse processo que nós crescemos e amadurecemos. É nesse processo. Se você quiser pular esse processo, você está queimando etapas e o teu amadurecimento e conhecimento do Senhor não acontecerá. Não tente acelerar o processo, porque não é assim que funciona. Não tenta sair dele, porque também não é assim que funciona. A não ser que você queira parar. Mas a ideia é que nós estamos inseridos num processo e precisamos querer esse processo. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nossa transformação começa quando somos transformados ou transportados do reino das trevas, onde a gente não conhece Cristo, onde não temos nada a ver com Deus. Somos tirados desse reino das trevas e transportados para o reino do Filho, porque a influência da nossa vida começa a mudar.
Antes de você conhecer a Cristo, quais eram as influências na tua vida? O que influenciava a tua vida? Hoje, depois que você conhece a Cristo, são outras influências, né? Basicamente, a gente muda como de roupa. Quando você é adolescente, você tem ídolos que influenciam a tua vida. Por exemplo, eu tinha, na minha época, o auge de uma banda de rock era Legião Urbana. Eles escreviam letras que expressavam o sentimento da juventude dos anos 80, que gritavam contra um governo corrupto. Não entendi? Mas eles não faziam as letras que Legião Urbana fazia. É inquestionável, né? Tudo bem que Blitz tem os outros, o Dinho, Ouro Preto, exatamente, Capitão Inicial, todos esses caras. Mas esses homens, esse grupo, Legião Urbana, ele influenciou uma geração inteira. Tanto é que havia um slogan que dizia assim, todos numa legião, né? Esse era o slogan da época dos anos 80. E eles, então, onde iam, arrebatavam assim, multidões de pessoas, porque, na verdade, quando ele cantava o sentimento daquela juventude. E esse grupo influenciou um bocado na minha vida. Várias coisas. Até uma predisposição a uma depressão. Não sei se vocês chegaram a conhecer os últimos trabalhos dele, que eram extremamente depressivos. Quando você ouvia 2, 3 vezes no dia o mesmo CD, você sentia aquilo. Eles acabavam influenciando a tua vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós começamos a ter outras influências. E nós somos transportados de um reino para um outro. E essas influências começam a mudar. E somos, então, trazidos para dentro de um outro lugar onde Ele trata conosco. Colossenses 1, 13, 14 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. As pessoas que nós somos hoje é resultado de todas as influências de nossa vida, tanto boas quanto más. Quem você é hoje, a pessoa que você é hoje, é resultado das suas influências, tanto boas quanto más. E eu vou dizer, exatamente, e eu vou dizer uma coisa para você. Algumas vezes as influências dos nossos pais imprimem em nós coisas ruins. Como eu disse antes, os extremos, eles podem provocar em você traumas. Eu não fiquei traumatizado porque da minha mãe, ela me surrava todo dia, mas eu merecia, né, gente? Ela tinha todo o direito. Então, acho que foi ano passado, eu falando com ela no telefone, ela me pediu perdão. Mas eu disse, você não tem que pedir perdão. E eu entendi hoje eu entendo os meus pais. Porque, na verdade, na tentativa de acertar, eles também erraram. E na minha tentativa de acertar com meu filho, eu também vou errar no processo. Não é? Então, claro, as nossas primeiras influências são com quem nós convivemos, que é o nosso círculo familiar. E nós precisamos cuidar muito quais são as influências que estamos passando para os nossos filhos desde pequeno, porque eles provavelmente vão incrementar essas coisas na nossa vida. Que nós temos de errado na nossa vida, eles vão incrementar. Eles vão talvez reproduzir em dobro. É assustador, não é verdade? Talvez, não estou dizendo que é, né? Estou dizendo que pode acontecer, delas repetirem talvez dobrado daquilo que eu faço de errado. Então precisamos cuidar muito, como pais temos uma responsabilidade enorme, porque o nosso primeiro objetivo, o primeiro alvo são os filhos na educação, não é? E depois as outras pessoas que a gente influencia. Mas nós somos produtos de uma influência, tanto boa quanto mal. E a verdade é que quando chegamos a Cristo, Ele nos tira do reino das trevas e começamos uma jornada de transformação em uma nova pessoa, com novas características. Tudo se fez novo. Lembra lá o texto de 2 Coríntios? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por quê? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então começa um processo de transformação, onde aquela mentalidade que você tinha antes começa a ser mudada para que você possa entender as verdades espirituais. Quantos de vocês, antes de se converterem, abriram a Bíblia e diz, não entendo nada? Não é? Leiam a Bíblia e diz, cara, que coisa, que viagem isso aqui. Qual foi a erva que esse João fumou aqui quando escreveu esse Apocalipse, não é?
Você não entende nada, porque é um livro espiritual, precisa ser discernido com o Espírito. Às vezes, cara, esse cara estava na maior onda, quando ele vê coisas, né? Ele começa a ter visões incríveis, e você diz, esse é forte. Mas quando você permite que o Espírito comece a trabalhar na tua vida, e de repente você cai naquele texto que você já leu várias vezes, você diz, não entendi nada, e aquilo começa a fazer sentido na tua vida, e você diz, uau. É o processo de transformação na tua vida começando a tomar forma. Quando nós estamos em Cristo, somos nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Então, primeira coisa, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho. Conversão, isso se chama conversão. A palavra grega para isso é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Você está indo para uma direção e vai para outra. Primeiro ponto, características de transformação na tua vida. Você sai de um reino das trevas, onde as influências são todas menos de Cristo, e você é trazido para um reino do Filho de Deus. A segunda característica de transformação, pode deixar lá na primeira parte. Transformação começa com o novo nascimento. Olha só, João 3,3 diz assim, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Para que nascer de novo? O que é nascer de novo? O que vocês entendem por nascer de novo? Como? Começar de novo. Uma renovação. Pensem um pouco sobre Lucas 6, que acabamos de ler no início, da semente. Lembra da semente? Que você não pode colher figos de um espinheiro. Lembram disso? Para que as características de Cristo possam começar a surgir na minha e na sua vida, a semente deve ser plantada. Deve ter uma semente. Isso acontece quando nós chegamos a um ponto em nossa vida em que nós reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador. E aqui está uma coisa muito, muito séria para a gente como cristão. Quando nós temos a experiência da conversão, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e nós entendemos tudo, nós queremos imediatamente que o outro também entenda isso. E esquecemos de que talvez o outro está num processo. E nós queremos atropelar ele. Pô, você não sabe, quer pressionar. Aí você enche a cabeça dele 24 horas por dia de Bíblia, e você quer orar por ele, o cara dá uma... Você já acha que é de diabo, já é demônio, aí você já bota... Você tem que ler 50 capítulos por dia, sabe? Tudo errado. Você está atropelando um processo que Deus está fazendo na vida dele. Processo. A semente, ela é jogada no terreno fértil de um coração. E ela tem um processo de incubação, de germinar e produzir frutos, não é verdade? Como eu disse antes, talvez o processo para algumas pessoas vai demorar um pouco mais do que para outras. Mas é um processo. E as características, nós somos capazes, ou seja, incapazes de mudar por nós mesmos. Quando nós entendemos que precisamos de um Salvador, nós chegamos ao ponto que o David falou, se não for pelo sangue não dá, por nós mesmos não dá. Essa é a capacidade de entender que eu sozinho não consigo mudar, eu não consigo. Vocês conhecem física, né? Quando você está dentro de uma piscina se afogando, você não pode pegar o seu cabelo e tentar tirar você da água. Por quê? Porque as forças que atuam ali são nulas, elas se anulam. Você precisa de uma força exterior que puxe você para fora. Você não tem capacidade de pegar no seu cabelo e puxar você para fora da piscina. Porque a força que você está produzindo aqui é anulada por você mesmo. Com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu sozinho não posso me salvar. Eu preciso de uma força exterior que me puxe. E foi isso que Cristo fez. É o processo que Ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho. Reconhecer a nossa condição pecaminosa e entregar nossa vida a Cristo. Nos arrepender dos erros e, como resultado, receber o Espírito de Deus que nos ensina no processo de regeneração em nossa vida. A semente da palavra de Deus entra em nosso coração, começa a crescer e a produzir frutos característicos do reino de Deus. É um processo.
Esse processo não vai ser invertido, não vai. Talvez você olhe para uma pessoa e diz, puxa, eu queria ser que nem aquela pessoa, madura espiritualmente, eu quero ser que nem aquela pessoa. Você pode ser, mas não tenha ele como um fim em si mesmo, um objetivo cego de chegar lá, porque de repente Deus tem um plano diferente para você. Talvez você olhe e diga, puxa vida, eu quero ser que nem a Geise, toque e conduza a adoração, mas de repente você nem tocar sabe, e está com 59 anos, é mais difícil você aprender. Não é? Então nós precisamos descobrir quais são os nossos dons e talentos dentro do processo e permitir que o Espírito de Deus nos regenere, e faça esse processo em nossa vida. E isso foi o que aconteceu com Pedro e os outros discípulos após a ressurreição. Eles caminharam com Jesus por 3 anos e meio. E vocês acreditam que nesses 3 anos e meio com Jesus, eles não eram convertidos? Sabiam disso? Você não vê neles características de convertidos. Nos 3 anos e meio, que eles só tiveram acesso ao novo nascimento, ao experimentar o poder transformador de vida da ressurreição de Cristo. Em Atos. Os caras andaram 3 anos e meio com Cristo. Ouviram as verdades espirituais incríveis. Dormiram do lado do homem. Comeram peixe com o homem. Tomaram ceia com ele. Viram ele levantar Lázaro. Viram curar aquela mulher com hemorragia. Curar leprosos, cegos. Andar sobre água. E o coração continuava igual. Aí eu entro em crise, sabe? Porque, na verdade, eu acho que eu não seria nem um pouco diferente do que aqueles homens se eu vivesse com Jesus naquela época. Acho que faria a mesma coisa. Porque grandes demonstrações de poder de Deus nunca foram garantia da minha conversão. Lembro com Elias, trovão, terremoto, fogo caindo do céu, nada, de repente uma brisa bem calma. E Deus fala ao coração dele. Às vezes a gente quer grandes demonstrações de poder porque o nosso pelo do braço arrepia. E você diz, isso foi bom. Mas é emoção. Enquanto que aqui não mudou nada. Conversão não é emoção. É você entender que você precisa de um Salvador e que você sozinho não consegue. Quando Jesus ressuscita, ele aparece e diz, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E eles receberam o Espírito Santo naquele momento. Né? E até esse momento Jesus estava ensinando, estava treinando, mas a revelação do reino e da transformação que se passa com eles não aconteceu. Para muitos de nós corremos numa busca por Deus e o desejo de realmente chegar ao arrependimento e submissão ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Mas, na verdade, estamos em busca da verdade. Ou você acha que o nosso desejo aqui do ser humano não é conhecer a verdade? Nós queremos saber a verdade, não é? E olha só, quando tem fofoca de famoso, é a maior festa, não é verdade? Todo mundo quer saber o que aconteceu, se fulano separou daquele, casou com ciclano, e quem nasceu aqui, qual o nome de fulano. E todo mundo quer saber a verdade, não é verdade? Não é? Todo mundo quer conhecer a verdade. Quando se trata de Cristo, nós também queremos saber a verdade. E a busca do ser humano vai em qualquer lugar, em todos os cantos, o desejo. Na verdade, a religião é o desejo do ser humano de conhecer Deus. Todas as religiões têm como desejo, dentro de si, conhecer o Ser Supremo, aquele que transcende. Todas as religiões. Todas. E nesse processo, alguns entram em caminhos errados. Por exemplo, você quer ir para Búzios. Aí você é honesto, você diz, não, mas eu tenho toda a honestidade, eu quero ir para Búzios, meu desejo é chegar em Búzios, e você vai aqui em Rio Santos. Você pega Rio Santos e vai embora. Você vai chegar em Búzios? Onde que você vai chegar indo pela Rio Santos? Paraty. Que não tem nada a ver com Búzios. Então, gente, não adianta você ser honesto com espiritualidade, com religiosidade, mas tem gente tão honesta e está no caminho errado. Precisamos voltar para a Bíblia e descobrir qual é o caminho. Não adianta ser honesto. Puxa, mas aquele fulano é tão honesto, ele é tão bonzinho, mas tão honesto. Mas está no caminho errado, ele está na Rio Santos, querendo chegar em Búzios. Não vai chegar.
E com o cristianismo é a mesma coisa. Não adianta você ser honesto e dizer, olha só, eu sou honesto com Deus, mas você está na Rio Santos. Puxa esse freio de mão junto com o do pé, faz aquele cavalinho de pau que a gente fazia quando era jovem, né? E volta. Pega aqui a ponte Rio-Niterói, né? E vai ali, Rio Manilha, e vai embora. E aí você vai chegar em Búzios. Mas precisa do GPS que se chama Bíblia, cara. Se você não tiver isso aqui desenvolvido na sua vida, não adianta ser honesto, não adianta ser bonzinho, que você ainda assim está na Rio Santos com o intuito de chegar em Búzios. Não vai chegar nunca. Você vai chegar em Paraty, né? Que é uma cidade histórica, vale a pena conhecer. Mas não era o teu objetivo. Não era. Com o nosso cristianismo, nós precisamos ligar esse GPS e deixar ele atualizado. Não adianta nada ter um GPS desatualizado. Aí depois ele vai te mandar para qualquer canto. Aí, mas não era aqui também. Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Conversão é um processo na sua vida. Começa um dia, você conhece a Jesus, você entende que precisa dele, você sabe que sozinho não dá, você entrega a sua vida a ele. E o Espírito de Deus vem e começa a transformar, o processo de transformação na sua vida. E que nos transporta de um reino das trevas para o reino de luz, e nós começamos a ter as características de transformação dentro de nós. Precisamos abandonar essas coisas que nos impedem de crescer com Cristo. E dentro desse processo nós começamos esse crescimento. 1 Pedro 2, 1 a 3, aqui Pedro escrevendo, o próprio homem que a gente está analisando aqui. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Está vendo aqui? O próprio Pedro, que estava no processo aqui, escreveu isso. Ele diz, portanto, uma interjeição aqui, uma interjeição adversativa. Ele está dizendo, livrem-se de toda maldade, de todo engano. Você está com maldade no coração, está enganado, livre-se disso. Da hipocrisia, da inveja e de maledicência. Livre, joga isso fora, isso é lixo. Joga fora. É o que ele está dizendo. E como crianças, como Felipe, como crianças, que quando está com fome ele sabe para onde correr, não é? Ele vai para a mãe ou para o pai, não sei se você ajuda a fazer a mamadeira dele. Mas ele sabe para onde correr. Como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual para que haja crescimento. E olha só, quando nós temos um bebê, você não vai dar um feijão lá na boca dele, um churrasco, calabresa, come aqui, cara. Um mocotó. Não dá, não é? Você vai acabar matando essa criança, um negócio desse para ele. Mas você começa com um leitinho, aí os dentinhos vão aparecendo, você faz uma papinha, aí ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu lembro muito bem quando o Matias experimentou chocolate pela primeira vez, ele já tinha 1 ano de idade. E quando nós demos o primeiro pedaço de chocolate para ele, ele botou na boca e disse, gostoso. E daí acabou, porque daí ele só queria chocolate. Né? Você estraga o paladar da criança. Mas é assim, você começa a perceber que existem coisas maiores. Você começa com leitinho, começa com uma papinha, e de repente tem coisas muito mais saborosas. E essa é a nossa vida com Cristo. Nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo e percebemos que existem coisas muito maiores. Há 3 coisas nesse texto que eu acabei de ler que vai aumentar ou impedir o nosso crescimento no Senhor. Primeiro, nós precisamos abandonar toda maldade, inveja e maledicência. Essas coisas impedem a semente de germinar. Aquela semente do Espírito que foi lançada no teu coração com maledicência, com inveja, com ódio, com maldade, vai impedir essa semente de crescer. Nós precisamos, a segunda coisa, nos humilhar a uma fé infantil. E essa atitude fertiliza o solo do nosso coração e germina a semente. E Pedro constantemente, ele exibia, né, uma fé basicamente assim. Lembra que quando Jesus estava andando sobre a água, o que Pedro falou? Deixa eu ir também. Era uma fé infantil, não é? Quando Pedro diz, eu quero ir também, deixe-me encontrar o Senhor aí na água. Uma fé infantil. Esse tipo de fé, nós precisamos nos humilhar
descer do pedestal e voltar a ter uma fé um pouco mais infantil, como de uma criança. E Jesus ensinou uma coisa dessa em Mateus 18, 3 e 4, diz assim: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, ele estava com uma criança no colo, este é o maior no reino dos céus. E outra coisa, precisamos também desejar esse leite da palavra, com fome e sede da justiça, né? E depois que o crescimento acontece na nossa vida, nós precisamos nos revestir do novo homem. O novo homem, Isaías 61:10 diz o seguinte: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que se adorna na cabeça, como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. É grande o meu prazer no Senhor, pois ele me vestiu com vestes da salvação. Nós precisamos nos revestir do novo homem, e de abandonar mesmo essas coisas que não condizem com aquilo que a salvação de Cristo veio nos trazer. E Colossenses 3, 18, 10 diz o seguinte: mas agora abandonem essas coisas. Quais coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram, jogaram o velho homem fora com suas práticas e se revestiram com o novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, está sendo transformado em conhecimento, a imagem do seu Criador. É para isso que você foi criado, para ser transformado de novo à imagem dele, que o pecado destruiu. Ele diz: abandona a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, não mintam uns aos outros. São coisas tão pequenas às vezes. Ele diz: isso não dá para fazer. Abandona isso, joga fora, porque na verdade, para você ter as características de Cristo na sua vida, você precisa jogar isso fora. Que trabalho, né? Uma mentirazinha aqui para não ser multado quando você está estacionado num lugar proibido. Tá? Uma mentirazinha quando alguém te faz uma pergunta para não ficar mal com teu amigo ou tua amiga. Tá? Um linguajar obsceno aqui ou acolá, que mal faz? Não condiz com um cristão. Isso não significa também que nós precisamos, como eu disse antes, ir para um outro extremo, se tornar extremamente religiosos. Né? Existe muito mais no cristianismo do que uma religiosidade engessada, mas também existe muito mais no cristianismo do que uma liberalidade exagerada. Pedro era um pescador e foi transformado e agora andava em retidão e santidade. Santidade é separado, não é andar com uma auréola sobre a cabeça assim. Não é nada disso. É santidade. Ser santo significa ser separado para Deus. E também precisamos andar em novidade de vida. E Mateus 5,16 nos diz: e assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A mesma coisa que eu falei de Mateus 6 agora há pouco. Os frutos de vocês vão aparecer. E ele diz: e os frutos de vocês precisam brilhar. Precisam brilhar na frente de todas as pessoas. O fruto que você está produzindo está aparecendo para as pessoas. Pode acreditar. As pessoas sabem quem você é. As pessoas olham para as tuas atitudes, elas leem você. E a tua luz vai brilhar diante das pessoas. E ele diz: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A vida de Pedro tinha essas características. Você percebe, ele foi chamado como um pescador profano, melou com Deus, se arrependia, voltava, e no final Deus restaura a vida dele depois da ressurreição. E ele se torna não apenas um homem conhecido por ser discípulo de Cristo, mas um dos pais da igreja primitiva. Tanto é que a igreja católica até hoje tem a descendência de Pedro como um dos papas, né? A importância que esse homem teve no desenvolvimento do cristianismo, na história. E eu fico pensando assim, na nossa vida cristã, quais são os legados que nós vamos deixar? Quando nós não mais estivermos aqui na terra, pelo que nós vamos ser lembrados? Quais são os frutos que vão ficar? Uma casa bonitona?
um Tucson que você dirigiu, ou um Porsche, ou sei lá que carro você gosta? Você vai ser conhecido por isso? Por uma pessoa que é coerente no que faz, que anda em retidão? Tá? Para concluir essa manhã, vamos concluir essa manhã, a vontade de Deus, isso está na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, a vontade de Deus é que as características de transformação façam parte de nossa experiência cristã. Que nós sejamos pessoas, isso é a vontade de Deus, que nós sejamos pessoas que estão abertas à transformação. Essa é a vontade do Senhor. E que essa transformação começa no ato do novo nascimento, quando você chega numa fase da tua vida que você diz assim, olha só, eu preciso de um Salvador. Começa naquele momento, e aí nós entramos num processo de crescimento. Pedro, nosso personagem que eu acabei de falar aqui, começa a mudar realmente quando ele começa a se revestir do novo homem. Talvez seja o momento de você também se revestir do novo homem. De repente você está no processo você já entregou a tua vida a Cristo, está no processo de transformação, mas ainda não se revestiu do novo homem. Ainda o velho homem aflora, né? Está mais alto. Talvez seja o momento. E essa característica de revestir-se do novo homem, esse novo homem foi criado para carregar a semelhança de Deus. É nesse revestimento do novo homem que as pessoas verão quem Deus é na sua vida. E então, como resultado, nós começamos a emanar da própria vida de Cristo dentro de nós e nos tornamos radiantes em novidade de vida. Isso significa que cristão não sofre? Que cristão não enfrenta problema? Que não tem dificuldade financeira? Que o casamento não tem os perrengues? Com certeza. Por mais piedoso ou que o cristão seja, ainda assim ele é um ser humano. Vai ter desentendimento no casamento. E vai chegar momentos no teu casamento, se não chegou talvez, que você pense assim, puxa, não tem mais jeito. É chutar o balde. Não estou sendo pessimista, mas pode acontecer. Só que é um processo que Deus tá no meio. E você precisa permitir que Deus trabalhe nisso. Não vai acontecer momento de dificuldade financeira? Vai acontecer. Ou não vieram tempestades sobre os dois homens, aquele que construiu na areia e que construiu sobre a rocha? As tempestades vieram para os dois, não foi? E tempestade, quando fala tempestade na Bíblia, é problema. Vieram sobre os dois, só que a diferença é que um estava construído sobre a rocha, que é Cristo. Era essa a ideia da parábola que Jesus explica. Um constrói sobre a rocha, que é Jesus, e ela permanece. As dificuldades vêm, mas ele sabe a fonte do sustento. O outro não. O outro faz de qualquer jeito, vive a vida de qualquer jeito, quando os problemas vêm, cai mesmo. E a ruína é grande. Quando você tem um sistema de crenças falhos, a tua vida arruína. Vai à ruína. Mas quando o teu sistema de crenças é simplesmente fixado sobre uma rocha, que são os princípios da edificação, solo firme, ela vai permanecer. Então, meu desejo para você, nessa primeira parte dessa transformação que pode acontecer na nossa vida, é entender que nós estamos nesse processo de transformação e que nós precisamos nos revestir do novo homem. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos revestir, né? Buscar esse revestimento, buscar da bênção de Deus em nossa vida. Semana que vem continuaremos falando sobre esse homem chamado Pedro e sobre o que nós podemos aprender nesses princípios. Quero orar ainda para que a gente encerre essa manhã. Foi muito bom passar esse tempo com vocês aqui. E, eu gostaria que vocês não esquecessem desse importante princípio de revestir-se do novo homem e abandonar as coisas que não são coerentes com o padrão de Cristo, né? Isso não significa ser chato, né? Pode continuar sendo flamenguista, não tem problema, né? Pode continuar tendo seus amigos, né? Porque a partir do momento em que você se reveste do novo homem, você influencia pessoas, né? Vamos orar para que Deus nos ajude com os nossos desafios, né? As nossas lutas, as nossas dores, né? Nossas preocupações. E um convite de Cristo é que nós levemos tudo a Ele, né? Vamos fazer isso nesse momento, então. Vamos orar.
Pai, obrigado por essa manhã, esse tempo em que nós podemos abrir a Tua palavra, tirar dela princípios para aplicar em nossa vida. Tão bom saber que o Senhor se preocupa com a gente e não quer deixar a gente ficar na forma como estamos. O Senhor age conosco com graça, com amor e paciência nesse processo todo, onde somos tão contraditórios às vezes. Fazemos grandes declarações de amor pelo Senhor e logo em seguida o nosso egoísmo toma conta de novo e voltamos à estaca zero. Mas nessa manhã nós tiramos alguns princípios aqui e eu peço, Deus, que o Senhor faça de nós praticantes, não apenas ouvintes. Que nós saiamos daqui encorajados e decididos também a nos revestir do novo homem. Que nós possamos fazer morrer as coisas do velho homem que não condizem, são incoerentes com o teu padrão, com aquilo que o Senhor veio restaurar, a imagem que havia se perdido com o pecado. E eu peço que o Senhor nos ajude nesse processo. Somos gratos pelo que o Senhor fez na cruz por nós, somos gratos pelo teu sacrifício lá, somos gratos pela vida de Pedro, que é um exemplo de transformação e no que o Senhor o transformou. E esse processo que nós estamos inseridos também, eu peço que o Senhor, com a mesma misericórdia e graça com que agiu com Pedro, o Senhor possa também agir com a nossa vida. Que o Senhor nos tome em tuas mãos quando necessário for, que o Senhor nos discipline também quando necessário for, mas que o teu Espírito nos ensine as verdades espirituais que nós precisamos aprender para esse dia. E eu peço nessa manhã que o Senhor nos encha da tua graça, da tua fidelidade, também da tua felicidade e alegria que nós só temos no Senhor, que possamos regozijar no Senhor, nos alegrar em Ti. Eu oro nessa manhã também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro assim, amém. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Mas não saia sem antes dar um abraço, vários abraços.